Voltando, Pai seja com todos. Senhor Deus e eterno Pai, a Ti toda honra, louvor, adoração, exaltação. Foi-te dado todo o poder nos céus e na terra e tudo que nela há. A Ti foi dado o domínio sobre todas as coisas. Gratidão, Senhor, por todos os Teus feitos e por muito mais. Pelo dom da vida, pelo pão diário que o Senhor põe em nossas mesas, na família também, na vida dos nossos familiares. Pela Tua proteção, Teu zelo, Teu cuidado sobrenatural sobre nossas vidas. Tuas misericórdias são motivo de não sermos consumidos. Infinitas é a Tua benignidade, Tua bondade, o Teu amor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está presente na vida de todo aquele que tem temor, que espera em Ti. Louvado seja eternamente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Amados, bom dia a todos, Pai seja convosco. Eu já tinha feito outras lives, devido ao espaço pouco do telefone, fica caindo a live, e eu vou prosseguindo, não é? Apago o que tem que apagar e prosseguindo com a ministração da palavra. Então, assim, o Espírito Santo já falou bastante com relação à idolatria, para que a pessoa siga o verdadeiro evangelho, não é? Que é através da graça que nós somos salvos, e muitos estão dispersos, seguindo aí a vãs doutrinas, a conversas fúteis que não levam à salvação da sua alma e ficam acreditando em reencarnação. Não existe, gente. Está determinado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. HB quer dizer Hebreus. Eu ia dizer, é porque eu pensei e falei, né? Hebreus 9, 27, 28, não é? Nós somos salvos pela graça. Foi determinado ao homem morrer uma única vez. Não existe reencarnação, gente. Não acredite, não creia em doutrinas de engano. Eu um dia fui enganada, mas Deus, Ele usa pessoas que estão na verdade para nos mostrar a mensagem que é o verdadeiro, o evangelho genuíno. Então, vou ler aqui o que eu ia ler anteriormente e foi interrompida a live. Eclesiastes 11. A conduta prudente do sábio: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Amados, o Espírito Santo, glória a Deus, o Espírito Santo ontem falou sobre a semeadura e a colheita. Mas acredita que eu não dei conclusão ao tema que o Espírito Santo me delegou fazer, concluir. Por quê? Por causa amados, olha, vocês não fazem ideia. É uma guerra espiritual, sabe? Porque até para a gente ministrar a palavra, principalmente, acontece assim às vezes, empecilho, o aparelho não funciona, a bateria não carrega do celular. Olhe, eu tô pela graça mesmo, sabe? É a graça do Senhor que me conduz até aqui. É o Senhor que tem me sustentado, Ebenezer. Porque, olhe, é muita coisa que acontece para impedir. Ontem, sabe, para irritar a pessoa. Não consegui concluir. Então, assim, para dar seguimento, voltando ao foco, eu ia concluir que a parte que eu ia falar, que eu não falei, é sobre, assim, gente, a semeadura, ela tem vários tipos de semeadura. Quando a gente fala em semear, o povo pensa que é só no lado financeiro. Até eu um dia pensei assim, mas não é, amados. A gente semeia nas atitudes, a gente semeia
não só na área, assim, material, né? Que usando sacrifícios, o dízimo, as ofertas alçadas, a oferta alçada, mas sim também manifestando a nossa fé também nas obras. Tudo que é obra que você faz para o reino de Deus, você está semeando, somando, agregando para o reino. Sim ou não? Então, a fé, ela é necessário que a pessoa manifeste. Olha, quando o pastor, o anjo da igreja, mencionar na igreja, no culto, seja em vídeo, no culto, que você precisa manifestar sua fé, fazendo uma oferta. Eu vou fechar a janela aqui, porque tem pessoal trabalhando aqui. Gente, eu moro bem de frente a um prédio que está em construção. E tem também o meu vizinho que está fazendo reforma. Vou fechar a janela, muita zoada. Mas é porque, glória a Deus, ele está fazendo uma construção, né? Uma reforma na casa dele. Glória a Deus. A gente deve se alegrar com os que se alegram. Ficar feliz com a vitória dos outros também. Então, assim, amados, porque nisso está o amor, viu? Você querer ver o outro também crescendo, o outro desenvolvendo lá na vida dele, financeiramente, melhorando de vida. Gente, então assim, a fé, ela precisa ser manifestada, porque a Bíblia diz, está em Hebreus, que fala 11 e 10 também, 38, que ele não se agrada quando a pessoa se afasta, quando a pessoa desiste. A fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. E a fé precisa ser manifestada através das obras. Nisso é uma semeadura também. Olha o que está escrito em Hebreus 10, 38. Como o Espírito Santo havia falado. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A natureza da fé é uma semeadura, viu, gente? É a principal semeadura. Porque através da fé, você vai devolver o dízimo, você vai fazer o holocausto, você vai... Aí tem muita gente que diz assim, não, mas o Senhor já foi o sacrifício na cruz por nós. Sim, amados, mas quando você manifesta sua fé, seja em obras, seja devolvendo, principalmente na semeadura dentro da igreja, você tem diversas formas de semear. E a colheita vem, viu? No tempo certo, a colheita vem. Então, assim, o que é que a Bíblia fala? Que nós devemos semear em obras, nós devemos manifestar nossa fé nos dízimos, nas ofertas. Quando o pastor diz assim, olha, a igreja está precisando melhorar os banheiros, a igreja está precisando reformar e dar um jeito na porta que está com problema. Gente, vai da cadeira que a gente senta, a água que a gente bebe, ao ar-condicionado que tem que pagar energia, a água do banheiro que você usa, você tem que abrir para lavar as mãos, dar descarga. Tudo precisa ser pago, é um mantimento. Lá em Malaquias 3, eu li para vocês ontem. Malaquias 3 fala que roubará o homem a Deus. Quando a pessoa não devolve o dízimo, a pessoa não está manifestando a sua fé, porque Deus disse que a pessoa trazer mantimento para a casa dele e fazer prova dele. Se ele não vai abrir as portas dos céus e manifestar, não é, o poder dele, abençoando nossas vidas, ele chama, convida a fazer prova dele, que não é necessário fazer prova, né? Que nós sabemos que Deus ele é galardoador daqueles que confiam nele, que têm temor a ele e que esperam nele. Então, assim, ó, tem gente que diz assim, não, Deus já foi um sacrifício na cruz. Sim, o Senhor foi sacrifício, mas Ele quer manifestar. Ele quer que você, eu, manifeste a nossa fé em obras.
seja no obedecendo ao mandamento dele, que é devolver a devolução do dízimo, as ofertas ossadas. Gente, às vezes eu até compreendo que às vezes a gente passa por muita dificuldade na vida, às vezes a gente chega até a ser até negligente alguma vez por causa das dificuldades, mas a gente diz, o Senhor diz que, se lembra daquela da viúva que fez a sua melhor oferta, embora sendo a única moedinha que ela tinha, o Senhor considerou como se fosse grande. Por quê? Ela deu tudo que ela tinha. Então, Deus conhece os nossos corações. E às vezes, o teu pouco para Deus é muito. Não é? O Deus não olha como um homem olha. O ser humano olha. Porque a Bíblia, quando fala homem, ela diz, né? O significado, a gente sabe é gênero, homem e mulher. Ela se refere a homem e mulher. Então, não é como o ser humano vê. Deus conhece os nossos corações. Às vezes, o pouco que você dá, mas aquilo é o tudo que você tem, para Deus tem grande significado, tem grande valor. Como muitas pessoas dizem que você não é capaz, que você não é isso, ou que você é aquilo outro, mas não importa, porque quem define a nossa vida, o nosso caráter, é o Deus Todo-Poderoso. Ele conhece a gente profundamente, conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Tem pessoas aí que discriminam você, porque às vezes tem algum familiar que está no erro, no engano, aí acha que você é igual, você vive naquela prática. Gente, cada um é cada um. O Espírito Santo, ele fala diversas coisas. É só atentar para o que ele está falando, interpretar bem tudo que ele está querendo explicar, dizer. Então, assim, fulano está no engano, mas de uma hora para outra, Deus pode fazer um mover na vida daquela. Fazer uma metanoia, uma transformação de caráter. Eu creio na transformação do poder de Deus na vida de muitos, aqueles que outrora. Porque, amados, ninguém é igual a ninguém. Cada ser é cada ser. E ninguém é melhor do que ninguém por isso. Não! Se fosse assim, não haveria transformação. Através de Jesus, a manifestação da glória dele, do poder dele nas nossas vidas, na vida de muitos. Então, assim, o Senhor transforma. A pessoa precisa se dispor a isso. E de uma hora para outra, se aquela pessoa que estava no engano, que estava no vício, que estava na prostituição, que estava na homossexualidade, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Paráclitos, ele, que é o próprio Espírito de Deus, ele não vê como o homem vê. Ele ama o pecador, embora ele condene o pecado, a prática do pecado. Então, assim, tem pessoas, né, até mesmo alguns homossexuais, eles pensam, eita, que essa live tá falando de várias coisas hoje, hein? Não foi nada programado, viu, gente? Isso aí é ele que tá usando minha boca, meus lábios. Então, assim, ó, tem muitos, não são todos, alguns homossexuais não gostam dos cristãos, porque acham que a gente tá condenando ele. Nós não condenamos ninguém, nem podemos, porque a gente ministra a palavra de Deus, a graça, o evangelho, que transforma vidas a partir do momento que a pessoa se dispõe. Ninguém pode condenar ninguém, porque ninguém é juiz. O único juiz é o Senhor. E aquele que age como um fariseu, que só faz apontar dedos para o erro alheio, ele está fazendo errado. Por quê? Porque o Senhor disse que da mesma medida que nós medimos, seremos medidos. A mesma medida que nós julgamos, estamos pecando, porque o julgamento é pecado. Nós, quando pregamos o evangelho, nós não estamos julgando ninguém. Nós estamos ministrando a palavra rema, a palavra verdadeira, a revelação do Senhor, é justamente aquilo que ele quer para cada um. Porque o Senhor, ele só quer o bem de todos. Ele não quer que ninguém se perca. Se dependesse dele, ele salvaria todos. Mas tem muitos que preferem estar em orgias,
Tem muitos que precisam estar em seitas, tem alguns que preferem estar no pecado, né? Na transgressão, na iniquidade e na apostasia. Tem gente que um dia creu, confessou, chegou a se batizar nas águas batismais e se afastou. Esse pode voltar? Pode. Só ele se dispor, amados. É só ele se dispor, ela se dispor. A partir do momento que ela der ouvidos à voz do Senhor, Deus vai manifestar o poder dele. Só cabe a ele, na vida dessa pessoa. Mas quem faz a transformação é o Espírito Santo e a vontade do ser humano querer mudar. Deus pode fazer um mover a qualquer momento na vida daquele que outrora, fração de segundos, estava no pecado. Mas se ele se dispor, ela se dispor a dar ouvidos à voz de Deus, grande vai ser o mover da vida desse, viu? Porque Deus, ele manifesta a sua glória. Eu tenho um amigo querido, tá? Eu não sei se ele me acompanha, que eu trabalhei numa empresa de grande porte, né? Graças a Deus eu trabalhei em várias multinacionais. E essa foi uma que eu conheci uma pessoa que ele era homossexual e Deus transformou a vida dele de tal maneira. Hoje, já faz tempo, ele se converteu, né? O Espírito Santo tocou no eu dele, no mais profundo dele, no ser, e ele foi transformado pelo poder de Deus. Gente, não existe essa, que a pessoa, se é homossexual, nunca vai ser transformado. Vai. Deus transforma. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que era corrupto não. A gente vê o caso de Zaqueu. Zaqueu, aquele de baixa estatura, que queria, Deus tocou, o Espírito Santo tocou nele, e ele queria ver Deus de perto, mas a multidão, ele como assim, tinha baixa estatura, ele não conseguia, ele se pendurou na árvore. E Deus conhece a gente como ninguém. O Senhor sabia a intenção do coração de cada um de nós, assim ele é. Então ele disse assim: Zaqueu, desce, que hoje convém eu pousar em tua casa. E ele disse: chegou a salvação dessa casa, porque ele disse: Senhor, outrora ele roubava, né? Pelos atributos, como que chama atributo? Ele tirava recursos das pessoas, né? Ele cobrava impostos. Ele era líder ele cobrava impostos, né? E cobrava a lei, né? Todos tinham que pagar impostos. Então ele disse: Senhor, eu darei. Ele se arrependeu, né? A verdadeira metanoia. O Espírito Santo fez a metanoia nele. Ele se converteu e passou a ter amor ao próximo, a reconhecer os seus pecados, os seus delitos, e disse: Senhor, eu darei 4 vezes mais tudo aquilo que eu roubei das pessoas. Aí o Senhor disse: Zaqueu, hoje chegou salvação em tua casa. Então, aquele homem foi salvo. Ele fez uma reunião na casa dele, convidou os pobres, não é? E devolveu, e muitos criticaram, ficavam blasfemando, porque não acreditavam que aquele ali, outrora, era um roubador, né? Roubava. Tudo que eles vendiam, eles tinham que dar esse imposto, e era alto o valor que ele cobrava, além do que era, não é, para cobrar. Então, ele, na verdade, ele era um roubador, né? Então, o Senhor fez um mover na vida dele. Então, o Senhor disse: Zaqueu, desce daí, desce da árvore, que hoje convém eu pousar em tua casa. Que o Senhor não falava por parábolas, né? O Senhor, nas suas escrituras, ele quis dizer: desce daí que eu vou na tua casa. E vidas vão ser convertidas, vidas vão ser salvas. Você vai fazer aquilo que o Espírito Santo determinou. É o arrependimento. Então, todo aquele que se arrepende, não é? Foi para isso que o Espírito de João Batista, o Espírito Santo fez na vida de João Batista. Preparou ele, escolheu ele para preparar o caminho do Senhor.
do Messias, que já estava ali, o Espírito Santo veio através dele, e no batismo o Senhor manifestou a glória dele ao Filho. Já tinha, né, manifestado, e ali ele veio em forma corpórea de uma pomba e disse: esse é meu filho amado que me compraz, que eu me comprazo, ou quer dizer assim, que eu tenho prazer, não é? Assim ele pode fazer na tua vida e dizer na minha vida, na vida de muitos: esse é meu filho amado, em que eu tenho prazer, porque faz aquilo que me apraz, faz aquilo que me agrada. Você quer que Deus diga isso para você? Espírito Santo diga isso para você? Essa é a minha filha amada, que faz o que me agrada. Eu tenho prazer nessa minha filha. Ela para mim é uma preciosidade. Ele para mim é uma preciosidade. Então entregue sua vida para Jesus. Faça aquilo que o Senhor determina todos os dias. Quando Ele usa a boca dos seus servos, seus filhos, para falar sobre o Evangelho. Que você que estava no pecado, não queira mais estar no pecado. Faça assim como Zaqueu, que se esforçou para estar mais perto do Senhor, né? Deixou todo o pecado. Porque Zaqueu, como um cobrador de impostos, ele cobrava além do que era para... Tanto é que quando o Senhor, esse barulhinho é água chegando. Porque aqui falta água, mas chega, viu, gente? Então... O Espírito Santo tocou no mais profundo de Zaqueu e disse: olha, cara, no popular, olha, cara, tu já roubaste demais. Tu não era pra estar nessa há muitos anos. Te arrepende dos teus pecados, faz aquilo que me apraz. E assim ele fez, aquilo que me agrada. Então, assim ele fez, ele se arrependeu, e assim ele faz na vida de todos nós. Quando alguém está no erro, ele chama para a realidade. Acorda, para, deixa isso aí, esquece isso aí. Dos teus pecados eu não me lembrarei mais. A partir do momento que há uma verdadeira... Se lembra do ladrão na cruz? Os dois ladrões. Um escarnecia do Senhor: filho de Deus, se tu és filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós. Aí o outro, do outro lado, Deus fez um mover na vida dele. Ali naquele momento, antes da morte, antes dele ele morrer, ele disse assim: Senhor. Antes disso ele disse para o outro: nós estamos pagando, né? Em outras palavras, ele disse: nós estamos pagando pelo nosso pecado. Mas esse aí, o que foi que ele fez para estar passando por tudo isso, por essa injustiça? Na mente dele, né? Era a injustiça, né? Sabemos que Deus passou por tudo isso para nos salvar, porque tinha um propósito que o Pai tinha determinado. Propósito esse que Satanás, lá em Mateus 4,4, usou até um versículo bíblico do Salmo 91, para dizer, para ele se lançar, que os anjos iam segurar ele, que ele não ia sofrer nada. Mas, na verdade, ele queria que Deus se suicidasse para não cumprir o propósito determinado pelo Pai. Então, qualquer pessoa, se ele se arrepender dos seus delitos, dos seus pecados, o Senhor é com ele, o Senhor é com ela. Então, a mesma coisa que o João Batista fez, chamando as pessoas ao arrependimento, que os escribas, os fariseus questionaram: quem és tu? Tu és o Messias? Tu és Elias? Ele disse: não, eu sou aquele que clama, a voz que clama no deserto, chamando as pessoas ao arrependimento, né? Até teve uma hora que ele disse assim: raça de víboras, porque ele se referiu isso aí àqueles que não criam, né? Que não creram, os fariseus e muitos, os escribas, que ele disse assim: raça de víbora, que vocês não têm medo da ira vindoura. E qual é a ira vindoura? É o juízo, amado. Porque virá o juízo para aqueles que não creram,
que preferiram estar na desobediência, preferiram estar no engano, em falsas doutrinas, e ficou só assim, porque eu sou bonzinho, eu não roubo, eu não mato, então eu vou ser salvo. Não vai, amados. Eu digo sempre, não sou eu que digo, né? Há uma força de expressão. Quem fala é o Espírito Santo. Quando estou ministrando a palavra de Deus. O inferno vai estar cheio de bonzinho. Por quê? Porque tem pessoas que dizem assim, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz corrupção, eu sempre fiz bondade na terra. Sim, amados, a bondade provém do Senhor. Isso é uma prova que Ele quer te usar na obra dele, e Ele quer que você tenha esse fruto do Espírito. Mas se você não confessar, não crer, não confessar Jesus, essa pessoa não vai ser salva pela bondade. É como os kardecistas. Eles fazem muita bondade. Deus se agrada, mas não é isso que salva. Então, o inferno, ele poderá ter muitos que são pessoas boas, pessoas que na terra fizeram caridade, mas que, por isso que a gente tem que pregar a verdade, amados. Porque a gente não pode passar a mãozinha na cabeça. Meu amigo, meu irmão, você tá certo, você é um homem bom, você é uma mulher boa, você faz caridade. Gente, existe tanta gente boa nesse mundo. Existem pessoas maravilhosas assim, de bondade. Existem. Só que não pode ficar só nessa. A pessoa precisa crer e confessar que Jesus é o único que pode salvar. Veio com esse propósito. Então a pessoa não pode deixar de confessar. A Bíblia diz em Romanos 10:9, ao saber, se com a boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, essa pessoa é salva. Mateus 10:32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, você pode até confessar Jesus dentro de casa, mas você também tem que ir à igreja, provar ali diante das pessoas que você o confessou, até porque precisa matar a sua velha criatura, cumprindo uma ordenança do Senhor, que é o batismo. Ali você está matando a sua velha criatura, está se comprometendo com Deus, que você tem no seu eu a vontade de ser uma nova criatura, deixar largar o pecado. Não quer dizer que a pessoa nunca no mundo nunca na terra não vai pecar, porque isso é utopia. Mas assim, o Espírito Santo, quando entra na nossa vida, ele nos faz novas criaturas e o pecado não passa a habitar mais em nós. Embora sejamos ainda pecadores, temos ainda herdado a natureza de Adão e Eva pecaminosa, mas em Cristo nós somos nova criatura e ele tira tudo aquilo que desagrada a ele e ele tira a vontade de pecar. Porque antes do pecado vir a tentação, ele dá subsídios, recursos, assim, ele dá subsídios para que a gente, força, sabe, discernimento espiritual, que aquilo ali que está vindo para a nossa vida pode estar querendo fazer com que a gente caia, não é? Fazer com que a gente deixe o Espírito Santo, se afaste do Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo é o arrependimento. Não é a gente matar a nossa carne, o velho homem, e renascer em Cristo Jesus. É um batismo por imersão. Aquele batismo da cabecinha não vale, porque aquilo ali da Igreja Católica, a palavra lá em Marcos, eu não sei se é 16:15 ou é 15:16, eu vou ver agora aqui. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Uma criança, ela não tem discernimento de crer, não é? Uma criança, ela não tem o discernimento de crer. A pessoa precisa crer. Então, já mata essa tese agora, desde já, que Marcos 16, Mateus, Marcos.
Então, o batismo da Igreja Católica não vale. O batismo tem que ser por imersão. Mas não é apenas um banho de piscina. É você ali estar se comprometendo, estar arrependido dos seus pecados, é o arrependimento. E você dizer para o Senhor, Senhor, eu estou matando a minha carne, o velho homem, e renascendo em Cristo. Eu quero ser uma nova criatura. Embora, amados, se a pessoa pecar, nós temos um advogado que ele defende a nossa causa. Ele é por nós. Mas a gente pode nos reconciliar, não é? É para isso que ele veio, para a gente reconciliar com ele. Então, aquele que estava outrora em pecado, quem crê e for batizado será salvo.